A paz do Senhor, meus irmãos. Você que entrou no canal agora, você que achou esse canal aí de Professor de Escola Dominical, seja bem-vindo ao canal, né? O canal Professor de Escola Dominical. Aqui quem fala é o presbítero Florival, que também sou professor de Escola Dominical. E você está convidado, eu convido você neste momento para aprendermos a Palavra de Deus. Você que está aí do outro lado, você que está vendo este vídeo, você é meu convidado a ficar aqui para que nós possamos juntos aprendermos a Palavra de Deus, né? Ou seja, a Escola Dominical é da lição 5 da classe dos adultos. Nós vamos aqui ministrar da classe dos adultos, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Estamos aqui mais uma vez pela misericórdia de Deus. Essa lição, a lição de número 5, ela vai ser ministrada dia 2 de agosto em todas as igrejas Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E o título da nossa lição é A Disciplina do Senhor Conduz à Vida. A Disciplina do Senhor Conduz à Vida. A lição 5 da nossa revista de Escola Dominical da classe dos adultos. Como de costume, eu vou ler aqui o texto. Vou ler o texto áureo, a verdade aplicada, e vamos ler o texto de referência. Se encontra lá em Provérbios, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 7, e do versículo 21 até o 23. É importante dizer para os irmãos que aqui eu não vou ficar mais do que uma hora. Aqui nós vamos ficar em 35 ou 40 minutos. Nós vamos aqui fazer um resumo, né, da revista de Escola Dominical, visto que na igreja, quando nós ministramos a Escola Dominical, a Palavra de Deus, lá o pastor nos dá 1h30. Então eu não vou ficar aqui 1h30 falando, porque é muito tempo 1h30. Tem um professor que fica 1h20, 1h30. Eu já acho que é muito tempo, porque aqui é só um resumo aqui para te ajudar, né? Para você que é professor de escola dominical. É um resumo aqui que eu vou falar coisas importantes aqui para ajudar na sua aula, domingo. É mais ou menos um subsídio, né? Um subsídio para você se aprofundar mais na aula que você vai ministrar. E para você que não é professor, para você que é aluno ou gosta desse trabalho, aqui vai ser de 35 a 40 minutos, mas nós vamos falar coisas, nós vamos aqui fazer um resumo, né, dessa lição 5, que é a disciplina do Senhor o conduz à vida. Texto áureo. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos e as palavras do conhecimento. Provérbios 23, 12. Verdade aplicada. A verdadeira sabedoria não rejeita a disciplina no processo do aperfeiçoamento cristão. Então, interessante essa leitura, né? Então, vamos aqui para o texto de referência, lá em Provérbios, capítulo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento. Agora, pois, filho meu, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio e as suas iniquidades, o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem a correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. E a palavra de Deus é muito profunda, né?
Então vamos aqui falar aqui dos tópicos que comumente aqui é comum, né, o comentarista dividir em 3 tópicos. Vamos falar aqui então. Deus disciplina quem Ele ama. Primeiro, a disciplina divina nos ajuda a vencer o pecado. A disciplina divina gera paciência. A disciplina divina é ensinamento de vida. Segundo tópico, a importância da disciplina para a vida cristã. Primeiro, sem disciplina não há santidade. Segundo, a disciplina nos dá equilíbrio. Terceiro, a disciplina atrai as bênçãos do Senhor. Aqui já no terceiro tópico nós temos, cultivando um coração disciplinável. Primeiro, acolhimento de Deus. A disciplina revela onde chegaremos. Interessante esse aqui que ele colocou, né? Disciplina revela onde chegaremos. Terceiro ponto. A disciplina é uma ação de amor. Então, dito isso, vamos então para o comentário dessa lição 5, que tem por título: A disciplina do Senhor conduz à vida. A disciplina do Senhor conduz à vida. Aqui no primeiro ponto nós temos: a disciplina divina nos ajuda a vencer o pecado. Então vamos ler aqui. Deus mostra o seu amor também pela disciplina. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 5. Para que não sejamos condenados com o mundo. Então, nessa leitura de Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 32, a palavra de Deus fala assim que Deus ele nos repreende para que nós possamos não ser condenados com o mundo. Porque quando se fala do mundo aqui, fala sobre um sistema implantado pelo diabo, por Satanás no mundo. Então, nós vamos ver aqui que a disciplina nos ajuda a vencer o pecado. Então, Deus ele nos disciplina. Há muitos casos na Bíblia que Deus disciplina o seu povo. Eu vou citar alguns daqui a pouco. No caso, no próprio povo de Israel nós vamos ver a disciplina de Deus. O povo de Deus foi disciplinado, mas daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos continuar a leitura aqui então. Devido ao pecado, nem sempre percebemos o valor de sermos disciplinados pelo Pai, rejeitando a sua correção. Por outro lado, quando reconhecemos o seu cuidado, somos capazes de sentir a grandeza do seu amor e com isso experimentar a felicidade. Salmos 94, 12. Então nós vamos ver aqui, lá em Provérbios, no livro de Hebreus, no capítulo 12, no capítulo 12, a partir do versículo 10, Deus, ele fala que ele nos disciplina para que nós possamos ser participantes da sua santidade, para sermos participantes. Então Deus não vai deixar nós fazermos o que nós queremos. A nossa vontade é totalmente ao contrário da vontade de Deus. São antagônicas. A vontade de Deus e a nossa vontade são antagônicas. Ou seja, é um grande contraste daquilo que Deus quer e daquilo que nós queremos. Porque o que nós queremos não é sofrer, não é participar da disciplina, não é sofrer. A disciplina, ela exige um pouco de sofrimento para que nós possamos sair da zona de conforto. Quantos crentes estão na zona de conforto? Muitas vezes nós estamos na zona de conforto. Então Deus, ele nos disciplina
para que nós possamos ser participantes da sua santidade. Então aqui na leitura ainda fala assim, olha, quando reconhecemos seu cuidado, somos capazes de sentir a grandeza do seu amor e com isso experimentar a felicidade. Então, através da vontade de Deus, quando Deus ele nos disciplina, né? Quando Deus ele nos disciplina, nós vamos ser mais felizes aqui na Terra, no nosso pouco tempo de espaço que nós estamos aqui de passagem. Nós vamos ser mais felizes porque isso vai gerar experiência, isso vai gerar, né, santidade na vida da gente, em nossa vida. Então isso é muito importante. Vamos aqui para o segundo ponto. A disciplina divina gera paciência. O autor da carta aos Hebreus nos diz que para suportar a disciplina com paciência, como se fosse castigo de um pai, pois a correção confirma que Deus nos trata como filhos. Quem é o filho a quem o pai não corrija? Hebreus 12, 7, né? Sobre o filho aceitar a correção do pai. Então nós vamos ver aqui que, humanamente falando, uma família estruturada, uma família onde os filhos são educados com as regras, né, com a educação do pai, da mãe, né, ensinando os princípios, né, não da vida cristã, estou falando de uma pessoa na esfera da sociedade, né, no âmbito da sociedade, né, digamos assim, que o pai ensina o filho, ensina as coisas importantes para ele viver, quando se tornar um homem adulto, que tem as suas responsabilidades com a sociedade, e mais para frente até com a família. Nós vamos ver que quando essa criança ela é ensinada e ela não obedece aquilo que o pai ele prescreveu, que ele ensinou, que ele educou, esse pai que preza pelo seu filho, que ama o seu filho e não quer ver o seu filho se perder, com certeza ele vai disciplinar. E a disciplina não é uma coisa boa para o filho experimentar. Então o escritor ele fala assim, se o pai disciplina o filho, quanto mais Deus, que é o nosso pai espiritual, quanto mais Deus, que o amor dele, né, foi tão grande, tão imenso, que ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Então, a disciplina de Deus é superior à disciplina de um pai, né, de um pai humano, de um pai falho, de um pai, né, limitado. Mas Deus, ele nos disciplina porque ele nos ama. E através da grandeza da disciplina nós conhecemos o amor de Deus. No momento da disciplina nós não entendemos o porquê do sofrimento, o porquê do castigo. Por exemplo, eu penso para Deus me curar de uma enfermidade tem 20 anos. 20 anos. Na verdade tem 24 anos. Falei errado, né? 24 anos, na verdade. E Deus ele está me disciplinando através dessa enfermidade, porque ele tem uma grande obra na minha vida. Então, assim, antes de eu me exaltar, de se tornar uma pessoa arrogante, Deus ele está me amassando, está me preparando para quando ele começar a me usar, eu não venha me engrandecer e achar melhor, e pensar ou achar que sou melhor do que o meu próximo. Então, Deus ele tem as suas maneiras de nos disciplinar. Por exemplo, Paulo era muito usado por Deus. Deus colocou um espinho na sua carne para que pudesse disciplinar o apóstolo Paulo, para que ele pudesse não se engrandecer ou se exaltar, né, da maneira que Deus usava ele. Então nós vamos ver que Deus precisou disciplinar Paulo através desse espinho na carne. Vamos aqui para o segundo ponto. A disciplina divina gera paciência.
Eu li quase agora. Então nós vamos ver que a disciplina, ela não só gera santidade, como eu falei quase agora, mas ela também gera paciência. Paciência. A palavra de Deus fala assim, olha, sede pacientes na tribulação, aguardando a vinda do Senhor. Aguardando a vinda do Senhor. Sede pacientes na tribulação. Então, a disciplina também gera paciência em nossa vida. Nós aguardamos, né, o trabalhar de Deus. E quando Deus achar que está pronto, que está no momento certo, que está no seu tempo, ele realiza a sua santa vontade, né? Então, além de gerar santidade, a disciplina também gera paciência em nossa vida, né? E maturidade, espiritualidade, experiência. Então, a disciplina é muito importante para a nossa vida cristã. Terceiro ponto, a disciplina divina é ensinamento de vida. A disciplina aperfeiçoa o nosso caráter e nos leva a uma conduta apropriada aos filhos de Deus. Contudo, não é nada confortável sermos disciplinados, nem todos submetem a isso. Estes, na verdade, agem de maneira tola e muitas vezes perdem-se no pecado. Então, nós vamos ver aqui além da disciplina, através da disciplina, nós sermos participante da santidade de Deus, e além dela também gerar, né, em nossa vida paciência, e nós vamos ver aqui nesse tópico que ela aperfeiçoa o nosso caráter, né? E o caráter tem a ver também com a maturidade. A maturidade na vida do crente tem a ver com isso, né? O desenvolvimento do caráter também tem a ver com a maturidade, né? Porque a palavra de Deus fala assim que nós não podemos ser mais meninos, né? Meninos inconstantes, sendo carregados de um lado para o outro por falsas doutrinas. Então é importante a disciplina também nesse ponto. Ela vai aperfeiçoar o nosso caráter. É importante dizer para os irmãos que o sofrimento não muda a vida da pessoa. Agora, quando Deus, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, né, ele nos permite que nós sofremos de alguma forma, de alguma maneira, ele consegue trabalhar em nossa vida. Mas para isso, como está escrito aqui, nós precisamos deixar Deus trabalhar. Nós precisamos entender que Ele nos ama e quer nos disciplinar. A disciplina gera isso, né? Ela aperfeiçoa o caráter, ela gera santidade, ela produz paciência e também produz maturidade em nossa vida. O sábio diz que aquele que quer aprender gosta que lhes digam quando está errado. Afinal, a disciplina é essencial para uma vida alinhada aos propósitos de Deus. Isso aqui é importante que ele falou. Se Deus tem uma grande obra na sua vida, Ele vai te provar e Ele vai te disciplinar. Com certeza. Porque isso faz parte do propósito de Deus. Isso faz parte do propósito de Deus. Então Deus, a palavra de Deus fala assim que quando nós aceitamos a disciplina, é sinal que nós somos filhos de Deus. Aí o escritor de Hebreus fala assim, mas se estáis sem a disciplina, não sois filhos, mas sois bastardos. Bastardo, né? Ou seja, o bastardo ele não tem direito com a herança. O que significa bastardo? Bastardo é aquele que não é filho legítimo, né? Humanamente falando, é aquele filho que foi gerado, né, através do adultério, através da infidelidade. Ou seja, o pai trai a esposa, o marido trai a esposa com outra mulher, e esse filho
segundo os costumes lá do Antigo Testamento, né, esse filho era bastardo. Por exemplo, Gideão, ele era bastardo porque era filho de outra mãe. Filho do mesmo pai, mas era filho de outra mãe. E ele era o filho bastardo, né, Deus usou ele, Deus escolheu ele, mas naqueles costumes lá, era o filho não legítimo, né, o filho que não tinha parte com a herança, porque ele veio ao mundo através, né, de um pecado, através de uma traição, de uma infidelidade. Então ele não tinha parte na herança porque era filho bastardo. E o escritor de Hebreus ele fala nesse mesmo sentido, mas no sentido espiritual. Ele fala que aquela pessoa que não aceita a disciplina de Deus não é filho, mas é bastardo. Ele não reconhece o valor da disciplina. Ele não reconhece. Ele se torna uma pessoa de dura serviço. Ele se torna uma pessoa de coração duro e não aceita a disciplina de Deus. Vamos aqui para o segundo tópico. A importância da disciplina para a vida cristã. Sem disciplina não há santidade. A disciplina faz parte da busca por santidade. Sem a disciplina não podemos agradar o Senhor que nos arregimentou para o seu exército. Está lá em 2 Timóteos capítulo 2, versículo 4. Ele é santo e espera que seus filhos vivam de maneira disciplinada e santa, não se deixando corromper pelos valores dos homens maus, em grande parte mentirosos. Então nós vamos ver, irmãos, que em nossa sociedade a disciplina é aplicada em vários setores. Um exemplo disso aí é a disciplina no exército, né? A disciplina onde a pessoa ela auto se disciplina. Que a palavra disciplina tem vários significados, mas dentro do contexto bíblico, né, é Deus que nos disciplina. Dentro do contexto bíblico, né, fala sobre provações, sobre dificuldade que a gente passa, né, e Deus ele permite isso com propósito. Então nós vamos ver que no exército há muitas regras ali. E o soldado ele tem que ser submisso a essas regras, ou seja, ele tem que ser uma pessoa disciplinada. Ele precisa ser uma pessoa disciplinada. Então, dentro desse contexto, né, se fala sobre obedecer às regras dessa instituição que é o exército. Então, o soldado precisa ser disciplinado, né? E nós vamos ver que essa palavra disciplina tem vários significados, mas dentro do contexto bíblico se fala sobre Deus nos corrigir, e a palavra de Deus fala assim que Deus nos corrige com uma vara. Com a vara Deus nos corrige. Vamos ler aqui Hebreus, capítulo 12. Hebreus no capítulo 12. Vamos ler rapidinho aqui. Capítulo 12. O capítulo 12, versículo 5. E já vos esquecestes a exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, que para nos corrigir e nos reverenciarmos, não sujeitaremos muito mais do que o Pai dos Espíritos,
para vivermos. Então nós vamos aqui um texto muito profundo, né, da disciplina. Fala assim que Deus açoita todo aquele que recebe por filho. Então o açoito aí está falando de castigo, né? Na Bíblia nós vamos ver que alguns homens de Deus pecaram contra Deus e foram açoitados por Deus para não se perderem no pecado. O exemplo clássico desse açoite que Deus aplicou foi na vida do rei Davi. Depois você vai ler lá o Salmo 51, né? Então nós vamos ver que Davi, quando ele pecou contra Deus, ele cometeu adultério, né, com Betseba. Ele pediu para que o esposo dela fosse assassinado. E o profeta Natan chegou e repreendeu ele. Deus enviou o profeta lá para repreender. E o profeta falou: olha, você não vai morrer. Só que ele foi disciplinado por Deus. Em outras palavras, ele começou a colher o que ele plantou. E ele sofreu muito por causa desse pecado. Porque o próprio Deus estava na frente ali, né? O próprio Deus se encaminhou que ele pudesse ser castigado, né? Ou seja, ele foi açoitado por Deus por causa dos seus pecados. Ele foi disciplinado. E o açoite que Deus deu em Davi veio através do sofrimento lá, que ele perdeu o filho dele que morreu, ele perdeu o outro filho dele, sabe? Então, ele foi muito disciplinado, ele sofreu muito por causa do seu pecado. Embora Deus ele tivesse perdoado, mas ele pagou um preço muito alto porque Deus estava disciplinando Davi. Tinha outros exemplos, mas o tempo não nos permite falar, né? Não nos permite falar. Aqui, vamos ler aqui então. O segundo ponto. A disciplina nos dá equilíbrio. A falta de domínio próprio acarreta problemas e contendas. Alimentar um temperamento colérico causa prejuízos, porque leva a discórdias. Pessoas que se comportam assim não têm paz interior. Por isso o sábio nos recomenda não fazer amizade com elas, para não adquirirmos os seus maus costumes e depois não conseguirmos nos livrar deles. Provérbios 22, 24 e 25, né? O capítulo 22, o 24 e 25. Então, aqui, a disciplina nos dá equilíbrio. O equilíbrio é a característica do homem espiritual. E a espiritualidade tem a ver com maturidade, né? A espiritualidade tem a ver com experiência. A espiritualidade tem a ver com conhecimento da palavra de Deus. A espiritualidade tem a ver com temor, né? A espiritualidade tem a ver com vigilância. A espiritualidade tem a ver com o nosso amor, com o amor que nós temos por Jesus. Porque Jesus falou assim: se vocês me amar e amardes o meu Pai, tudo que pedir oração recebereis, né? E Jesus falou assim: se vocês guardar as minhas palavras, sereis amados de meu Pai, e a minha palavra estará em vós. Então nós vamos ver que o equilíbrio é importante em nossa vida. Certa vez um pastor falou que todo crente espiritual ele é educado. Então, se você vê um crente que não tem educação, porque ele não é educado, porque ele não é espiritual. Crente que não tem educação, ele não é espiritual, porque Jesus ele é educado. Deus ele é educado, né? Jesus falou assim: eis que estou à porta e bato. Isso aí é educação, isso aí. É chamar pelo nome da pessoa e bater na porta. Isso é comportamento de quem tem educação. Agora Jesus falou assim: o diabo vem
senão para matar, roubar e destruir. Satanás, quando ele quer entrar numa vida de uma pessoa, ele não pede licença, ele entra e destrói. Porque o diabo é uma criatura que não tem educação, por causa do pecado, né? Por causa da iniquidade. Então vamos aqui no terceiro ponto. A disciplina atrai as bênçãos do Senhor. A Bíblia não é um livro de autoajuda, mas a revelação nos ajuda, da ajuda que vem do alto, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai, Pai das luzes, Tiago 1,17. Quando caminhamos segundo a orientação de Deus, colhemos os frutos de uma vida alinhada ao seu caráter e à sua vontade. A obediência abre portas, a prudência preserva, a disciplina espiritual nos mantém em terreno seguro. Por isso que a palavra afirma que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. As bênçãos de Deus não são resultado do acaso ou sorte, mas consequência de uma vida que responde o seu chamado, anda em seus caminhos e honra os seus princípios. Assim, a disciplina que aprendemos com o Senhor se torna um canal pelo qual a sua graça, favor e cuidado fluem diariamente sobre nós. Então nós vamos ver, irmãos, que aqui fala sobre o fruto do Espírito, que é o caráter cristão, né? O fruto do Espírito, que é o caráter cristão. Então, a disciplina atrai bênçãos de Deus, porque o homem que ele é sujeito à disciplina, o crente, o cristão, que ele é sujeito à disciplina de Deus, ele só tem a ganhar. Ele suporta a disciplina. E não é fácil suportar a disciplina, porque você tem que ter paciência, tem que esperar em Deus, né? Tem que esperar em Deus, tem que ter paciência e tem que ficar ali orando, crendo, confiando, entendendo ali o porquê daquela provação. Então é muito importante, porque tudo isso que nós vemos aqui no terceiro ponto, a disciplina traz bênçãos do Senhor. E através da disciplina nós conseguimos obedecer a Deus. Porque em nossa perseverança, nós somos renovados diante da disciplina e das provações. Nós somos renovados por Deus para continuar na sua santa presença, né? Na sua santa presença, glória a Deus. Então a disciplina produz bênçãos. E quando falamos de bênção, né, o crente só pensa em coisa material, não. Quando fala de bênçãos aqui, fala no sentido espiritual. Porque o espiritual é mais importante do que o material. Nós temos um corpo que precisa ser alimentado, né? Cuidado, um corpo que é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, nós precisamos alimentar e cuidar dele. Então nós precisamos também de bênçãos materiais, por causa do nosso corpo. Nós estamos nesse corpo aqui, né? Que é o templo do Espírito Santo, mas ele necessita de ser alimentado, cuidado, né? Porque é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita. Então vamos aqui para o terceiro tópico, já estamos aí com 34 minutos, eu vou encerrar com 40. Cultivando o coração disciplinável. Primeiro ponto, o acolhimento de Deus. O Senhor nos alerta a não ignorar a sua disciplina. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Neste verso, a disciplina é retratada como correção e orientação. A ação de Deus para nos corrigir, nos fortalece, promove o nosso crescimento espiritual e é resultado de termos sido acolhidos pelo Senhor como seus filhos. Apocalipse 3,19. A disciplina de Deus dá aos crentes a oportunidade de
reavaliar as suas ações. Então, irmãos, nós vamos ver que na Bíblia muitas pessoas foram rejeitadas por Deus porque elas não ouviram a repreensão. Um caso muito clássico do que eu estou falando aqui é o povo de Israel. O povo de Israel, desde quando entrou na terra prometida, eles nunca obedeceram a palavra de Deus, né? Salomão, quando ele pecou contra Deus, se envolveu com a idolatria, muitas mulheres perverteram o seu coração com o pecado, e ali Deus ele separou o reino, ele rasgou o reino no meio, né? Ficou a tribo de Judá, ali em Jerusalém. O filho de Salomão ficou com 11 tribos, com uma tribo, governando sobre uma tribo. E Jeroboão, ele ficou com 11 tribos. Então ficou o reino do sul e o reino do norte. E nós vamos ver que no reino de Jeroboão, que era em Samaria, das 11 tribos, os reis, né, que se envolveram com o pecado, eles não deram ouvido à palavra de Deus, eles foram repreendidos pelos profetas que Deus enviava, mas eles não deram ouvidos ao que Deus tinha falado. E aí nós vamos ver, né, a história da Bíblia no Antigo Testamento, que foi indo, Deus foi falando, teve hora que Deus, no livro do profeta Jeremias, Deus começou a usar o profeta para falar, olha, o rei Nabucodonosor vai vir aqui, vai colocar fogo no templo, muitas pessoas vão morrer, ele vai levar os remanescentes para a Babilônia, e lá ficarão lá por 70 anos. Então veja bem, Deus, né, ele disciplinou o povo de Israel. Na verdade foi o povo de Judá, né? Foi a tribo de Judá, que foi a tribo de Judá que tinha o templo de Jerusalém, né? E na verdade foi o reino do sul e o reino do norte. Todos eles foram disciplinados por Deus. E nós vamos ver que o povo de Deus foi lá para Nabucodonosor, para o reino de Babilônia, e ficou lá 70 anos. Ali eles estavam experimentando a disciplina de Deus, porque eles não deram crédito à repreensão. Foram repreendidos por causa dos seus pecados, né? Não deram ouvido, muita gente morreu, foi um preço muito alto, e eles foram disciplinados. Ficaram 70 anos, né, ali em outra nação ali. Surgiu muitos inimigos, nós vamos ver lá no caso de Daniel, né, no caso dos amigos de Daniel, nós vamos ver que surgiu muitos inimigos lá. Mas Deus ele preservou o seu povo, disciplinou, guardou o seu povo, e quando se completou 70 anos, Deus ele trouxe o seu povo de volta. Então nós vamos ver que Deus, ele disciplina, mas ele não abandona, porque, né, Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó que o seu povo seria uma multidão, que o seu povo seria uma grande nação. Meus queridos, vamos ficar por aqui, que já tem 40 minutos. Deus abençoe você que ficou até no final do vídeo, que você chegou até o final. Deus abençoe a sua vida. E se inscreva no canal Professor de Escola Dominical. A próxima lição vai ser a lição 6. E o título da lição é A Bênção da Generosidade, quando o coração aberto atrai o favor de Deus. Né? Que lição maravilhosa nós vamos aprender aqui, né? Então ficamos por aqui. Você que é pastor, você que é professor, você que é crente, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu ministério. Eu espero vocês na próxima lição, na lição de número 6.
Essa lição de número 6 vai ser ministrada dia 9 de agosto de 2026, nesse terceiro trimestre da Escola Dominical da classe dos adultos. Eu fico por aqui, né? A paz do Senhor para todos os irmãos aí que estão vendo o nosso vídeo. Eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aqui fizemos um resumo rápido aqui, para não ficar muito longo, né? Mas aqui falamos aqui alguns pontos importantes aqui nessa lição da disciplina, que é tão importante para a nossa vida espiritual. Ser disciplinado por Deus é um privilégio, mas sermos disciplinados por Deus, porque com a disciplina vai gerar santidade, vai gerar maturidade, né? Vai gerar paciência, vai gerar experiência, vai desenvolver o nosso caráter cristão e por fim Deus ele vai nos abençoar e nos levar para a glória através da sua disciplina, através da obediência da palavra de Deus. Eu fico por aqui, espero os irmãos aí no próximo vídeo, na lição 6, em nome de Jesus. Amém.